Então eu acho que é um jeito bem acelerado de você ganhar conhecimento de uma forma que é bem direta, né? 7, 10 páginas. Você vai investir 1 hora e meia da sua vida, talvez seja, se você nunca leu um artigo científico, e vai conseguir um conhecimento, né? Que é direto ao ponto, divididinho, você vê o método, tudo mais. Então, desde eu comecei a entrar nesse mundo, né? De consumir artigo científico, eu sinto que a minha evolução foi muito mais rápida, assim. Boas-vindas a mais uma edição do Stack Talks. Eu sou Edward Monteiro e eu vou começar com a minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelo preto, estou vestindo uma camiseta preta escrita Stack Spot. E ao meu fundo temos um fundo laranja com escrita Stack Talks. E hoje, para me acompanhar aqui, 2 convidados super especiais. Alberto, que é diretor de Educação e Tecnologia na ZUP, e Gustavo, que é pesquisador de AI na ZUP. Alberto, que prazer receber você aqui. Prazer é meu. Então, deixa eu só começar minha autodescrição aqui, né? Eu sou um homem branco, de cabelo preto, cara sem nenhuma barbinha aqui, camisa meio roxa e o fundo preto aqui, né? Tô compartilhando o fundo, inclusive, com a Edward aqui também. Tem aqui o fundo laranja da Stack Talks aqui do meu lado. Acho que é isso. E a Edward já fez aqui a apresentação de como eu trabalho aqui na ZUP. E aí, Ed, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Gustavo, eu sou homem branco, tenho cabelos grisalhos, um pouco branco, e estou aqui também usando essa blusa preta escrito Stack Spot nesse fundo cinza. Espero que hoje seja um papo super técnico-científico. E hoje vamos falar sobre pesquisa científica nesse universo de engenharia de software e na Stack Spot. Alberto, Gustavo, a gente sabe que AI é tema de praticamente todas as conversas, né? Acho que a gente não consegue hoje quase que mover 3 minutos de notícias sem esbarrar com algumas que falem sobre AI generativa. E a gente também imagina que por trás de tudo que a gente tem visto de inovação nesses produtos tem muita pesquisa. Na visão de vocês, começando por você, Alberto, qual que é o papel assim, da pesquisa científica e como que é a pesquisa científica no mundo de um engenheiro de software, né? Como é que funciona isso? Boa. Eu acho essa uma pergunta massa, assim, eu não tenho metade da competência de Gustavo para falar, né? Então eu vou falar aqui pela minha visão de uma pessoa não pesquisadora, inclusive sou uma pessoa de mercado padrão ali, né? Cara, eu acho que ter tido acesso às pesquisas científicas e tudo mais, para mim, pelo menos, né, foi um canal de entender o que pessoas, 1 ou 2 pessoas estavam falando, conversando, discutindo, acreditando sobre determinado tema, testando com o método mais certinho, por aí vai, né? Qual que é o lance quando eu penso em livros? Quando vai sair um livro, geralmente a pessoa acumulou um monte de conhecimento de uma vida inteira ali para escrever, passou por um processo e tudo mais. Pesquisa não, pesquisa eu estou na universidade, eu decidi que tem um tema interessante para pesquisar, eu pesquiso aquilo, eu publico um artigo de 10, 5, 6, 7 páginas e eu dou acesso àquela informação para o mundo inteiro. Então, para mim, me ajuda muito isso. Eu leio um monte de pesquisa de um monte de gente que eu conheço, gente que eu não conheço, inclusive pesquisas que não necessariamente, né, tem o melhor método possível e tudo mais, eu ainda tiro muito proveito. Então eu acho que é um jeito bem acelerado de você ganhar conhecimento de uma forma que é bem direta, né? 7, 10 páginas, você vai investir 1 hora e meia da sua vida, talvez se você nunca leu um artigo científico, você vai investir 1 hora e meia, 2 horas da sua vida e vai conseguir um conhecimento, né, que é direto ao ponto, divididinho, você vê o método e tudo mais. Então, desde eu comecei a entrar nesse mundo, né, de consumir artigo científico, eu sinto que a minha evolução foi muito mais rápida, assim, porque eu, leio sobre um monte de tema e a generativa nesse momento, né, acho que é o tema mais em voga ali. E é isso, eu não preciso esperar sair livro, eu consigo em 10 páginas pegar um conhecimento super denso, tudo mais, então eu sinto bastante vantagem nisso. Sem contar isso, né, de ter método. Então sai do campo. De vez em quando você pode até questionar os métodos, mas é muito do campo só do que eu acho para o campo do que eu acho e como eu observei aquilo em determinado cenário e tudo mais. Então eu sinto que é bastante relevante. Gustavo, a gente sabe que você vive isso muito de perto, né? Até a dificuldade de conseguir pesquisar. Para você, como é que é, né? Trabalhar numa empresa que cria produtos digitais e ainda assim lidar com, acho que quase com uma paixão também de pesquisar. Você vê como algo que realmente
traz valor prático, você como engenheiro no seu dia a dia, você encurta espaço para aprender coisas, você usa muito do que você aprende pesquisando no seu dia a dia. Como você conecta essas coisas todas aí? Eu acho que tem várias formas de conectar. A primeira é conectando o meu lado pesquisador nesse mundo que é a ZUP e trabalhar aqui na ZUP. O outro lado é estar na ZUP e trazer material lá da pesquisa. Estando na ZUP é como se fosse meio que um playground para o pesquisador. Que o pesquisador ele tem aqui acesso a bases de código, pessoas de extrema referência, extrema habilidade, tem acesso a dificuldades, a questões que se não fosse a ZUP, a gente não teria acesso. Então isso aqui já coloca a gente de fato no suco da pesquisa, né? Então tá muito próximo dos desafios, muito próximo dos problemas, faz com que aquela coceira da pesquisa ela apareça com muita naturalidade, ela apareça ali quase que diariamente, né? Ao passo que se não estivesse, né, a gente fica sempre refém do que eu acho, do que pode ser um problema na indústria, do que eu acho que pode ser um problema nas organizações. Isso às vezes gera algum tipo de crítica das pesquisas, que às vezes isso não está muito conectado com o dia a dia das empresas, às vezes as pessoas têm dificuldade em enxergar como que aquele artigo pode ser útil na vida dela. Estando na ZUP, o trabalho que a gente faz aqui, como ele está muito mais conectado com o dia a dia da empresa e com o dia a dia das pessoas que estão na empresa, a gente é capaz de gerar conteúdo científico que ele é muito mais orientado à prática, porém, como o Alberto falou, respeitando o método, né? Respeitando o rigor científico, né? Então eu acho que essa oportunidade, né, de ter esse playground de problemas com esse olhar de método é uma oportunidade que eu diria que é bem interessante para qualquer pessoa que tem interesse em pesquisa, carreira em pesquisa, para se desafiar, né? Não só, né, colocando esse olhar crítico no dia a dia, mas também afiando as habilidades técnicas que às vezes o dia a dia de pesquisa torna um pouco obsoletas. Gustavo, acho que muito bacana o que você compartilhou, porque na minha cabeça vieram duas coisas, né? A primeira é tudo que sei é que nada sei, e a segunda é como a gente tem a oportunidade de ter coisas práticas também, né? E aí você consegue, acho que, unir o melhor de buscar mais evidências, mas também evidências num campo que é dentro da empresa. Quando a gente olha, por exemplo, para um recorte, né, de pesquisas em AI generativa, é bem comum, a gente já conseguiu observar que vários dos frameworks, eles têm na sua origem pesquisas. Então, por exemplo, o Attention is All You Need é um paper super famoso. A gente sabe que deu origem a muito do que a gente vê de AI generativa. Vocês devem estar usando, acho que no dia a dia, alguns frameworks, por exemplo, LangChain. E você vê na própria documentação, são citados vários artigos científicos, né? Na prática, assim, como é que você enxerga, nesse cenário específico de software, a pesquisa conectando com as dores das pessoas desenvolvedoras, né? Porque também você pode gerar mais código, mas quem garante que vai ser um código efetivamente melhor? Como é que você garante ou minimiza a chance da gente só não reproduzir os erros que nós já temos em escala? Eu acho que, como o Alberto falou da importância da leitura científica, eu queria só estressar que talvez a leitura científica nesse novo paradigma de desenvolvimento apoiado por modelos linguísticos talvez seja ainda mais importante, né? Então, na equipe lá da TechSpot AI, acredito que todo mundo ali tem como regular o hábito de ler artigos científicos, porque a gente sabe que o que tem no blog da empresa, o que tem no canal do YouTube, ele geralmente vem depois do artigo. Então, se a gente quiser ficar atualizado com essas demandas, a gente vai ficar atualizado pelos artigos, né? Então, como o próprio Ed comentou, algumas das questões e implementações desse framework, eles são baseados em algumas decisões, algumas observações de artigos científicos. Esses artigos científicos, eles colocam os seus leitores no estado da arte, né? No estado da prática, consequentemente também. Então,
a importância desses artigos não somente vai direcionar o que eu deveria estudar, como eu deveria estudar, mas talvez entender também as limitações dessas tecnologias. Então, uma coisa é eu saber usar uma ferramenta que utiliza de técnicas de IA generativa. Outra coisa é eu entender até que ponto eu posso confiar nessas respostas dessas ferramentas, né? Então, tem vários trabalhos por aí que tentam estudar, por exemplo, a qualidade, a veracidade ou o nível de confiança nessas respostas dessas ferramentas, né? Então, esse tipo de trabalho, normalmente, são trabalhos que são apoiados com método, são apoiados com rigor e que faz com que os seus leitores e seus usuários de ferramentas, eles tendem a ter uma conclusão um pouco mais sólida sobre o uso daquelas ferramentas. Se eu pudesse fazer uma aspas aqui, a gente tem alguns trabalhos científicos feitos na StackSpot e para StackSpot que tanto descreve os detalhes técnicos de implementação, como também os desafios de eventuais early adopters, né, dessas ferramentas. Então, para eventuais outros usuários da ferramenta, eles podem facilmente, né, pegar o material do artigo, que ele eventualmente vira texto de blog, vira vídeo, para poder se melhor embasar, né? Entender, olha, essa ferramenta ela funciona assim, essa ferramenta tem essas limitações, essa ferramenta ela funciona bom para esse grupo de usuários, né? Então acho que a leitura científica ela ajuda não somente para que a gente possa entender os detalhes técnicos de implementação, dos detalhes de produtividade, de confiança e das eventuais limitações não só das ferramentas, mas dos modelos e diversos tipos de modelos que estão em voga e aparecem todos os dias na internet. E aí eu fico com uma dúvida para você, Alberto. Vai ser uma dúvida... Quando a gente começa, né, essa mecânica de tentar aprender através do consumo de artigos, você pode meio que se encontrar num mar sem bússola, né? Você tem alguma dica para quem vai começar? Porque, vou falar o meu caso, obviamente trabalhando próximo a vocês, então é mais fácil você encontrar caminhos, artigos e aí você começa a conhecer as pessoas e você começa a conhecer ferramentas, connected papers e outras que você consegue de fato se achar. Mas como é que você se encontra nesse mar? Como é que você fala, nossa, hoje eu vou buscar um artigo e vou começar a entender melhor sobre um assunto? Como é a sua jornada? Eu quando comecei, né, acho que eu comecei muito tentando... Eu tinha ideias sobre desenvolvimento de software e eu queria, quando eu comecei a entrar mais nesse mundo de ler artigo científico, né, no caso, acho que a minha porta de entrada foi, eu acredito que isso é bom. Tem gente pesquisando para dizer que isso é bom ou será que isso não presta, por exemplo? Então, eu lembro que eu li muito artigo no início ali, eu lia muito artigo sobre teste automatizado. Que eu tinha, dentro da minha cabeça, eu tinha muito assim, caramba, eu vou dobrar a base de código escrevendo teste automatizado, ou mais do que dobrar a base de código e ter mais código para manter e tudo mais. O quão confiável, sabe? Qual é o nível de confiabilidade que eu ganho quando eu escrevo mais teste automatizado? Eu ganho confiabilidade? Porque assim, se eu não ganhar, é melhor não escrever nenhum teste automatizado e botar lá o bagulho para rodar e ver o que vai acontecer. E eu li muito desse jeito. E aí foi muito legal. Eu falei, caramba, olha só, tem artigo que fala que testou e não necessariamente aumentou a confiabilidade, mas tem outro que fala. Aí eu li muito sobre TDD. Ah, fazer o teste antes é bom mesmo? Tem diferença? Aí você vai ver o artigo, é super inconclusivo, por exemplo, ali, né? É mais o feeling de cada pessoa, se ela se sente bem com aquela prática, do que necessariamente uma prática que te dá resultados positivos, olhando pelas evidências. Perfeito. Obviamente, né? Então, eu acho que esse é o principal, foi a minha porta de entrada, de novo, com uma pessoa não pesquisadora ali no início. Aí os temas foram, aí acho que a coisa vai se desdobrando, né? Você vai pegando os seus temas de interesse e eu comecei a utilizar muito o artigo para saber quais os tipos de evidências que estavam sendo coletadas dos temas que eu tinha interesse. Eu acho que esse é um jeito bom de lidar com a ciência, assim. Muitas vezes artigos científicos eles são reativos ao mercado. A coisa vem do mercado, uma ideia, uma prática qualquer, e aí tudo começa a ser falado que está indo muito bem. E o artigo e as pessoas que são pesquisadoras vêm para falar assim, caramba, tá melhorando mesmo? E de vez em quando a ideia vem da ciência, né? Eu tô lá na minha universidade, eu tenho uma ideia, eu vou propor e deixa eu ver agora como é que o mercado vai reagir, né? Se o mercado, então, acho que esse lance da produtividade com IA generativa, principalmente código. Então quando você olha para o artigo original do Copilot,
fala lá, né, caramba, as pessoas tiveram um aumento de produtividade animal e tal. Mas os exemplos que foram dados, isso de vez em quando acontece, os exemplos que foram dados ali são exemplos que são bem distantes do mundo corporativo. E aí quando o mundo corporativo foi tentar ele sim evidenciar os resultados que tinham sido gerados na pesquisa, a evidência não apareceu, porque aqui é diferente dali, né? Os exemplos são diferentes, o contexto é diferente, a informação não flui de jeito diferente, o conhecimento é espalhado de maneira diferente, por aí vai. Mas esse foi minha porta de entrada, desafiar, tentar ou conseguir a afirmação ou desafiar coisas que eu me identificava, que eu acreditava e que eu queria coletar mais evidência sobre aquilo. Disparou uma curiosidade aqui, vocês falando, porque ler o artigo normalmente, você falou 1 hora, 15 páginas e tal. Você, Gustavo, você usa algum tipo de AI para te ajudar nesse processo de leitura dos artigos ou de alguma forma te ajuda? Eu sou meio arcaico. No sentido do processo de leitura, mas eu confesso também que muitas vezes eu não, talvez por conta do hábito, eu não precise ler o artigo do começo ao fim, né? Então quando eu vou ler um artigo, eu já vou procurando os locais para onde eu quero navegar. Então se eu li um artigo, ele tem um formato. Se eu li 2 artigos, geralmente vai ter um formato parecido. Se eu ler 10 artigos, a chance do formato desses 10 artigos serem parecidos é grande. Então eu já sei meio que navegar entre esses artigos e procurar a informação que eu gostaria, né? Então por eu já ter essas maneiras de pular e navegar do artigo, eu não uso, né? Então eu gosto mesmo de primeiro entender o que é que foi feito na minha metodologia, fez isso, o Copilot utilizou uns estudantes aqui para fazer fatorial e tal, identificou isso aqui, isso lá. Então eu entendo o que foi feito e depois eu tento entender o que foi descoberto, né? Foi feito isso, foi descoberto aquilo, para mim, tá bom, está ok dessa forma, se eu precisar de mais informações, aí eu vou, de fato, ler o artigo como completo. Mas aí, às vezes, né, para eu ter um processo meu de guardar um material ou escrever publicamente, aí eu uso sim. Mas, à primeira vista, não. À primeira vista, eu vou nesse meu guia cognitivo ali. Você já está com o seu modelo fine-tuned? Já tô. Já tá treinado. Tá bem treinado esse daí. E falando de modelo fine-tuned, eu sei que recentemente nós escrevemos alguns artigos para falar de produtividade com o StackSpot AI. Como é que foi esse processo assim para você, Gustavo? Falar sobre produtividade, mas com um olhar também super profundo, né, de ciências, sobre um produto que você ajuda a construir. Então isso daí dá uma satisfação daquela bem quentinha aqui, né? Então assim, esse é um artigo que, dependendo do momento quando esse vídeo for lançado, ele pode ser apresentado ou ele já foi apresentado, né? É um artigo que discute um pouco sobre como early adopters de uma ferramenta de geração de código baseada em modelos linguísticos percebem o seu uso, né? Então as pessoas ou elas têm já algum tipo de experiência prévia com ferramentas parecidas ou elas não têm, é o primeiro contato, elas têm interesse. E nesse meio processo de divulgação da ferramenta, a gente fez um trabalho com algumas poucas dezenas de Zoopers, né, para utilizar ali a ferramenta, né? Então tinha um processo, um workshop, as pessoas tinham ali um momento, né, de instalação, um teste, uso, e no final tinha uma sessão de brainstorm ali para discutir o que é que foi que eles perceberam, né? E ali era muito interessante perceber que, olha, a ferramenta ela funciona assim, a ferramenta ela funciona assado, eu tenho a percepção de que ela vai me ajudar assim, e no meio desse todo esse processo de discussão, a gente tinha algumas descobertas interessantes. Acho que foi o primeiro momento que talvez eu tinha percebido que a gente poderia usar essa ferramenta para nos ajudar a gerar consultas em banco de dados escritas em linguagem natural. Então, em vez de eu escrever a linguagem de consulta, o SQL, eu escrevia em linguagem natural, utilizando os documentos, os nossos knowledge sources, como formas do modelo gerar a consulta para a gente, né? Então, eu descobri isso pela primeira vez nesses momentos, né, desses workshops. Então, assim, era uma satisfação bem interessante, né, da gente estar de um lado tentando ajudar a construir um pouco ali a ferramenta e do outro lado percebendo como é que as pessoas utilizam aquela ferramenta e retroalimentando potenciais novos usos da ferramenta, né, com novas ideias, com novas
desafios de uso, com novas possibilidades de features que existiam por aí. Então esse é um trabalho que depois a gente coloca aqui na legenda para quem quiser ler o artigo científico na íntegra, né? Então fala um pouco sobre como é que foi essa exploração. Alberto, conectando com o mundo de criar produtos, experiências digitais, como é que você acha que a gente conecta as pontas, né? Entre pesquisa, que está muitas vezes ali talvez num viés mais científico, mas também com várias dores que você percebe no dia a dia, seja porque você está desenvolvendo uma plataforma para engenheiros de software, seja porque você está criando uma jornada diferente no produto digital. Dá para conectar essas coisas assim? Cara, eu acho que dá, pra ser sincero assim, né? Eu faço muito trabalho pareado com o Gustavo, né? Quando a gente faz os workshops juntos e tudo mais, eu vejo muita influência da mentalidade dele científica na hora que a gente vai fazer a análise do resultado do workshop, de hackathon, das interações, né? De interagir ali com as pessoas. Então, aqui mesmo na ZUP, né, StackSpot e tudo mais, eu sempre senti que as pessoas que vieram do mundo acadêmico eram pessoas muito preparadas para apoiar na coleta de evidências sobre a importância do produto. A gente quer saber se o produto está cumprindo o papel dele lá com a pessoa que é cliente, né? Se está entregando o valor, como é que está entregando o valor. Então como é que eu faço por exemplo, como é que eu faço essa pesquisa com a pessoa final? Quais perguntas eu faço? Como eu faço análise disso posteriormente? Como é que eu crio as correlações? Como é que eu sei que a correlação que eu criei de alguma maneira talvez seja relevante ou não é relevante? Óbvio, várias pessoas, você não precisa ter conhecimento, você não precisa ser da academia para conseguir fazer isso. Mas a minha experiência me mostrou que eu poderia trabalhar só com pessoas da academia e elas conseguiriam fazer isso muito bem. Por exemplo, né? Então acho que aí é uma entrega que eu acho que é importante para qualquer tipo de produto, né? Que quer se validar e tudo mais. Eu vi acontecer múltiplas vezes aqui. E aí tem essa outra seara que é a seara da engenharia mesmo e tudo mais, que eu tava falando isso com o Gustavo antes da gente começar aqui o podcast. Eu estava estudando na documentação do LangChain e ele tem lá as abstrações para lidar com os modelos e lá tem uma explicação, né? Ali falando de, caramba, o modelo da Anthropic lida melhor com entradas em XML, enquanto que o modelo da OpenAI lida melhor com entradas com JSON. É verdade. Você vai ler só, você lê num trecho de documentação, que a gente não sabe, como é que a pessoa chegou naquela conclusão. Então, a pessoa que vem da academia, que está trabalhando no produto, ela é crítica por natureza. Talvez até numa sala vão chamar ela de chata. Porque ela está duvidando o tempo inteiro de todas as coisas que a gente fala. Então, eu li isso e falei, pô, animal. Porque, supostamente, eu poderia só trocar a referência para o modelo e todo o meu código para baixo funcionaria. Mas se isso que colocou aqui for verdade, não vai funcionar se o meu sistema estiver preparado para receber JSONs e não XML, sendo que tem essa diferença ali, né, de retorno em função dos prompts. Então, eu acho que ajuda de novo, nessa parte de conseguir coletar a informação, relacionar as coisas e tudo mais, transformar o trabalho que é feito dentro do produto em pesquisa, porque, de novo, né, você consegue levar isso para um outro tipo de gente, você consegue trazer uma visão mais apurada sobre os resultados que a gente teve e trazer essa visão crítica regular, que é, vamos fazer desse jeito porque desse jeito vai funcionar. Quem disse? Não, é porque no meu teste funcionou, então. Você é um grão de areia no planeta, né, meu filho? Então, não rola. A gente pode fazer, né, mas sabe que o risco vai lá pra cima, que a gente tá fazendo a parada unicamente baseada na sua observação de vida e talvez isso não se reflita de maneira mais geral. Então acho que esses pontos se conectam para ganhar, né? Enfim, né, para o produto ser desenvolvido chegando numa qualidade mais interessante. E Gustavo, quando você ouve, né, sobre isso, acho que deve dar um orgulho conseguir, acho que, juntar, né, talvez duas paixões aí, né? Uma de pesquisar e a outra de ver parte das coisas que você ajuda a criar na mão das pessoas, né? Acho que para você especificamente aí que vem desse universo, sabe que não é fácil encarar a vida de ser pesquisador no Brasil. Como é que você se sente trabalhando na construção de um produto que é tecnologia pura e ainda fazendo isso com um formato que você consegue ver valor em pesquisar, em evidenciar, em ter certeza de que você não sabe de tudo? A satisfação é muito grande, né? A satisfação é gigante, porque
Do contrário, eu estaria trabalhando com fatoriais, né, com esses exemplos triviais que existem por aí, né? Então, assim, esse exemplo de estar num produto que de fato disruptivo, né, inovador e tal, e trabalhando com um pouquinho de pesquisa ali, isso sem dúvida dá um quentinho aqui gostoso, né? E aí, um ponto que eu acho que é interessante é que muito nessa jornada de criação de produto, pelo menos que eu tenho observado, tem muitas questões ali que são, será mesmo? Será que isso é uma decisão legal mesmo? Será que a gente deveria usar isso mesmo? Né? E essas decisões, às vezes, elas são orientadas por uma pessoa que é um pouco mais experiente, às vezes elas são orientadas pela cultura, né? E às vezes a gente entra com uma variável mais ali, né? Que é a experimentação, né? Então, a gente pode levar em consideração a experiência do time, né? A cultura do time, mas a gente pode também colocar um pouquinho de experimentação, né? Vou colocar um exemplo, né? A gente tem diversos modelos para a criação de embeddings, né? Que são aqueles vetores numéricos que tentam trazer uma representação de algum tipo de dado digital, né? Seja ele texto, imagem, vídeo, sei lá. Mas qual que é o tipo de modelo de embedding que a gente vai utilizar, né? Tem 200, tem modelos de embeddings específicos para diversos tipos de textos, né? De código, né? Então qual que a gente deve utilizar? A gente vai utilizar aquele lá, né? Mas assim, mas por quê? Né? Então, toda vez que a gente tem um momento de decisão, talvez seja um momento de experimentação ali também, né? Então, eu lembro que esse foi um caso bem recente, a gente, o provedor X, ele lançou outros modelos de embedding, bora testar? Bora, né? Então, assim, aí é um exemplo claro de uma experimentação do produto que tem um mínimo de metodologia científica aqui, né? Então, a gente pega vários modelos, pega várias entradas similares, compara com todos esses modelos e tem uma forma ali de comparar, né, quais deles performam melhor, com quais entradas, para isso apoiar a decisão, né? A gente vai usar esse porque, né, com base nesse micro experimento que a gente fez aqui, parece ser o mais interessante, né? Então, eu acho que isso, né, poder, né, não só fazer, mas às vezes só te trazer, né, a ideia, a oportunidade para o time, eu acho que isso é bem interessante, né, do ponto de vista de reflexão. Será que a gente consegue, de fato, expandir um pouco ali, 1 milímetro ali a mais, o conhecimento com base nessa experimentação? Eu acho que trazer essa oportunidade, muitas vezes que são mais localizadas, logo não necessariamente geram publicações científicas por si, mas talvez gerem movimentos científicos dentro dos times, né? Que são capazes de, tá, legal, isso é interessante. Podia fazer uma experimentação do outro jeito no outro problema, né? Então acho que é uma sementinha legal ali também que a gente consegue construir. Roberto, e indo pro próximo nível na prática, assim, qual que é a diferença de ler um artigo sobre IA e um livro? Eu vou generalizar um pouco pra aqui. Assim, o que eu sinto bastante, né? Os livros, muitas vezes, acho que tem algumas coisas. Primeiro que eles tentam contar uma história, e muitas vezes eu não estou interessado na história, eu só quero saber do detalhe técnico que tem ali, que eu quero aprender a parada e tal. Então, acho que essa pra mim é uma diferença grande. O artigo é muito direto ao ponto, pelo menos na maior parte dele, ele é direto ao ponto ali. E o livro eu acho que é muito menos direto ao ponto. Então, sei lá, tem livro que tem 400 páginas, que talvez pudesse ter 100, 40, 50. E eu acho que eu até me sinto confortável de falar, porque eu já escrevi um livro de 300 páginas e quando eu olho eu falo, talvez pudesse ter 30, 40 e tudo mais, né? Então, eu senti muito disso, dessa diretice, pra mim fez muita diferença, muita diferença. A estrutura que o Gustavo falou, né? Então, os livros não seguem o livro que você vai escrever, provavelmente vai ser a única semelhança do seu com o de Gustavo é dividido em capítulo. Tirando isso, cada um vai ter seu estilo de escrita, como gosta de contar história, para que lado vai. O artigo científico não, né? Eu não sei como essa galera fez. Parece que tem uma regra mundial que o artigo é desse jeito. Eu acho que tem mesmo que todo mundo escreve o artigo geralmente para publicar e também quer apresentar nas conferências. E as conferências meio que obrigam que a estrutura tem um resumo, tem a conclusão, você fala do método, tem os resultados. Então você pode pegar o artigo, você lê resumo, introdução, você pode pular direto para o resultado, se você for uma pessoa menos científica como eu. Eu não olho muito para o método, por mais que eu ache importante, porque eu não manjo. A galera começa a falar que fez assim do método, foi para lá, foi para cá e usou essa teoria, eu falo assim, tá, essa beleza, pois é que eu não consigo entender ainda e tudo mais. Então eu acho que isso ajuda bastante. E uma outra coisa que, na verdade, é uma coisa mais pessoal, né? Eu não gosto quando o livro
e não são todos, obviamente, né? Mas tem livro que a escrita é de tal maneira que parece que a pessoa está escrevendo o que é correto. E em engenharia de software, pelo menos na minha percepção, não existe ainda o correto. Existe o que você está tentando fazer para gerar o melhor resultado. Enquanto que no artigo científico tem pouco isso. Porque como a escrita é baseada na evidência, e quase nunca a evidência consegue provar alguma coisa, né, dar só um sentido, o artigo é sempre nisso. Olha, parece que por esse contexto, que é super limitado, que você não pode generalizar, isso daqui pode acontecer. E aí depois você tem, sei lá, 30, 40 referências para você conseguir se aprofundar naquele tema. Então eu acho que essa combinação me chamou muita atenção, tanto que por muito tempo eu li só artigo científico. Eu parei de comprar livros, que eu acho que eu peguei um pouco, acho que disso mesmo, falar assim, não quero que alguém fique me dizendo como é que é o certo, porque eu não acho que tem. Deixa eu ver isso daqui. Então acho que essas são características que me chamam muita atenção na leitura científica. E Gustavo, para quem quer começar nesse mundo? Quero começar a pesquisar agora. Tô muito velho já. Cheguei aqui na minha idade, sei lá, tô com 45 anos. Quero começar. Como é que é? É um caminho longo, porém gratificante. Mas eu vou ter que divergir um pouco do Alberto aqui. Eu tenho que sugerir alguns livros. Porque como... Divide, é o pensamento científico aqui, divide. Porque se eu falasse, Ed, cara, você tem que ler Attention is All You Need, como você mesmo falou, né? Mas é um artigo denso, é um artigo pesado, é um artigo que o primeiro parágrafo tem vários termos técnicos, científicos ali que vão te dar um bloqueio ali, que vão te fazer com que aquela leitura daquelas 10 folhas não demore 30 minutos, demore 30 dias. Então tem muito material ali que está, obviamente, no estado da arte, que para a pessoa que está começando, talvez ela precise de um embasamento um pouco maior, um pouco mais diluído. E aí os livros são legais, né? Então, para entender alguns pontos sobre tokenização, sobre N-grams, sobre diversos tipos de redes neurais, os artigos não vão falar sobre isso. Eles só vão dizer, olha, eu usei essa aqui, essa convolucional aqui, segue aqui o barco e veio, né? Só que para você de fato absorver aquilo, eventualmente experimentar aquilo, você tem que, né, descer um degrau e esse outro degrau está nos livros, né? Então a minha sugestão talvez, dependendo de qual área você queira caminhar, obviamente, né, entender que os artigos estão ali do que tem de mais novo, mais recente, né, de mais interessante, mas às vezes a leitura completa do artigo seja um pouco difícil, talvez até intimidadora no primeiro momento, e aí eu recorreria aos livros, né? Recorreria a alguns livros para que você pudesse ganhar um pouco mais de influência. O Alberto ele comentou isso. Terei que divergir. Mas o Alberto comentou isso porque ele já tem a fluência dos termos técnicos em engenharia de software que ele leu ou ele aprendeu de diversas formas, né? O que faz com que a leitura científica seja um pouco mais fluida. Mas para uma área nova, como por exemplo inteligência artificial generativa, os termos técnicos vão estar lá e o artigo não vai te ensinar, né? Então por isso eu sugiro que eventualmente os livros eles caminhem nesse primeiro momento de mãos dadas com os artigos. Posso fazer um adendo? Claro. Querido host. Eu não disse que não era para ler livro. Inclusive, né, só para posso deixar registrado, acho que a combinação é o poder, né? Você não lê só livro, né? Leia livro, leia post de blog, faça curso online, tem vários cursos online, por exemplo, gratuitos, de vários lugares diferentes, né? Sobre IA generativa, sobre IA no geral e tal. E tem os artigos, acho que com certeza a combinação é o poder. A única coisa que eu acho que eu quis dizer é o que me chamou a atenção nos artigos depois de ter lido muitos livros. Mas sem dúvida a combinação é poder, até porque, de novo, né? Tem livros muito bem escritos, com muitas referências e tudo mais. Mas acho que é isso, só pode parecer que eu disse que não leia livros, não, pelo contrário, não leia livros, não só. Pessoal, estamos no finalmente aqui, nas considerações finais. Foi muito bom poder dividir esse tempinho com essas pessoas incríveis que eu admiro bastante. E eu queria convidar o Alberto, na sequência o Gustavo, para considerações finais. Não, acho que agradecer a participação, obviamente, né? Eu fico, particularmente, muito feliz de ver um podcast dentro de uma empresa como a Stackspot, Zup, né? Falando sobre pesquisa. Eu acho que realmente, acho que não só aqui, mas qualquer empresa deveria
ter gente pesquisadora dentro do seu corpo de pessoas funcionárias e tudo mais, por conta de toda essa carga, né, de análise crítica, enfim, de criticismo que as pessoas trazem por conta dessa carreira acadêmica, né? São pessoas que são estudantes de carreira muitas vezes, então isso estuda muito bem, nenhum aprendizado novo é desafio grande o suficiente para que elas parem no meio, né? Então eu particularmente achei muito massa poder falar sobre isso, por mais que não sou pesquisadoras, ter conseguido falar sobre isso aqui no podcast. Achei animal. E você, Gustavo? Queria agradecer o convite, prazer, uma honra estar aqui nessa mesa aqui, com essa galera. E os ouvintes, espero que tenham gostado, espero que tenha plantado uma sementinha ali da experimentação ali, né? Será que aquela decisão de usar biblioteca tal em vez de outra biblioteca, usar framework ou não usar framework, ou usar uma variável x com número xPTO, né? Isso tudo são oportunidades para que a gente possa trazer um pouquinho de experimentação para ajudar na decisão de vocês no dia a dia dos produtos e projetos de desenvolvimento. Se vocês quiserem saber mais, obviamente tem os links aqui no nosso... Na descrição do nosso canal. E por fim, convido todos a assistir os demais episódios aqui e obrigado. E é isso aí, viva o pensamento crítico, né? A sempre buscar a próxima evidência e a curiosidade. E se você tem gostado de acompanhar as nossas discussões, segue a gente nos nossos canais, no YouTube, no LinkedIn e até o próximo. Obrigado!